A Revolução Francesa começou com a desigualdade social. Existia três estados que dividiam a França. O primeiro estado foi o alto clero, o segundo a nobreza e o terceiro a burguesia. O primeiro e segundo estado eram os mais beneficiados. O terceiro estado era mais pobre. Eles viviam em péssimas condições e eram a maior parte da população francesa. Os impostos que eram dados a esse grupo eram tão altos que a maioria vivia em situação precária e passava fome, ao mesmo tempo em que o primeiro e segundo estado viviam muito bem, fazendo festas e etc. Com a desigualdade social, a França entrou em uma crise orçamentária. A burguesia começou a exigir mudanças na sociedade. A solução, entre aspas, que o governo de Luís XVI achou foi criar uma série de assembleias. A primeira assembleia foi a dos notáveis, em 1787, quando o primeiro e segundo estado se juntaram para tentar acabar com a crise. Mas o que eles fizeram foi aumentar os impostos do terceiro estado. E isso gerou mais revoltas. Então, em 1789, fizeram a Assembleia dos Estados Gerais, finalmente incluindo o terceiro estado. No entanto, a votação era feita com um voto por estado, e de novo a nobreza e o clero se juntaram. Assim, a burguesia Insatisfeitos, a burguesia cria sua própria Assembleia, a Assembleia Constituinte, e assim começa a Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, acontece uma revolta, onde a sociedade vai às ruas e promove a queda da Bastilha. A Bastilha era uma cadeia de presos políticos, que tinha sido uma grande marca no regime absolutista francês. Daí em diante, o Constituinte ganha forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. Em 1792, em uma tentativa de recuperar os poderes da monarquia, a Constituição e a Guarda Nacional derrotaram os invasores e a tentativa falhou. Depois disso, Luís XVI foi considerado traidor da França e foi condenado à guilhotina. Logo depois começou a República Jacobina, em 1793, e acabando em 1794. Os jacobinos faziam parte da burguesia. Essa época ficou conhecida por marcos históricos, como, por exemplo, o fim dos direitos feudais sobre a terra e a divisão delas, o fim da escravidão nas colônias e o fim do voto censitário. Mas a instabilidade política levou os jacobinos à morte, o chamado período de terror, que foi de 1792 Isso a levou milhares de opositores aos políticos à morte. Robespierre foi um grande nome que surgiu nessa época. Ele foi um membro do Terceiro Estado e um líder importante na Revolução. Só que o terror e a ditadura também levou Robespierre à morte. Então, em 1795, no Diretório, quem ganha o poder é os girondinos, a alta burguesia. Ou seja, esses burgueses tiveram que enfrentar relevantes populares e uma crise orçamentária muito grande. A Revolução Francesa só chegou em 1799, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 de Brumário.